Boa tarde e feliz sábado. Bem-vindos à Classe VIP. Bem-vindos ao canal O Tempo e a História. Se você estava procurando um canal, se você estava procurando um conteúdo que viesse para que você pudesse estudar mais a Bíblia, então chegou. Você está na classe bíblica, classe VIP. Você veio para estudar a Bíblia, então seja bem-vindo e que Deus te abençoe ricamente. Aqui é o lugar de estudar a Bíblia. Se você, querido, se você, querida, ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Por favor, deixe aí o seu like, porque o YouTube vai então entender que o vídeo é útil e os algoritmos vão passar adiante. Também, querido, faça seu comentário. Sim, coloque o que você está achando, coloque seu comentário, compartilhe e, sobretudo, ore por este canal para que nós possamos continuar esse ministério. Bem, estamos estudando Cristo e Filipenses e Colossenses. É uma maravilha. Cristo, queridos, ele é o centro de todas as coisas e por isso é muito importante estudar Cristo. E esse era o tema central das conversas, das pregações do Evangelho de Paulo, Cristo. E hoje, queridos, nós temos, então, a unidade por meio da humildade. E para que nós possamos estudar esse tema, humildade por meio da unidade, nós precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo. Vem comigo, vamos falar com Deus. Eterno Deus, por favor, nos dê o auxílio do Espírito Santo. Nos ilumina no entendimento da Tua Palavra, em o nome de Jesus. Amém. Bem, você querido, você querida, que está aí nos assistindo, por favor, pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e abra, então, em Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Aqui na minha versão diz assim: completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Louvado seja Deus! Veja, queridos, já começamos com um verso maravilhoso, esse verso para memorizar. Esse verso, ele já diz tudo que nós vamos falar durante esse momento de estudo. A questão da unidade e da humildade, ela deve primeiro ser trabalhada na nossa mente, no nosso coração. E nós temos que ter, então, um pensamento de unidade. Temos que ter um pensamento de estarmos na fé, juntos em Cristo Jesus. Bem, a força está na unidade, mas a unidade não pode ser adquirida de qualquer forma. A unidade precisa ser adquirida por meio da graça de Cristo. Isso sim é que traz a unidade. Bem, o apóstolo Paulo nos exortou que os crentes deveriam permanecer unidos de alma e mente. Bem, os crentes deveriam permanecer unidos. E esta semana nós estaremos estudando a base bíblica para, então, o estudo fortalecer a nossa mente, o nosso coração na unidade. A base bíblica da unidade, a unidade cristã, a unidade da igreja. Bem, a parte de domingo tem por subtítulo Desunião em Filipos. Paulo, então, sempre dando conselhos, e havia, então, supostamente falando, uma desunião em Filipos. Paulo, então, combate essa desunião. E ele pede para que eles sejam unidos e que essa união se baseie no Espírito Santo, que essa união se baseie no amor e que Cristo seja sempre o exemplo de todos nós. Louvado seja Deus! Paulo também adverte que entre os crentes não pode haver de maneira nenhuma interesse pessoal, partidarismo, egoísmo, falta de humildade. Paulo chega a ponto de dizer, olha, nada vocês devem fazer por vanglória, nada vocês devem fazer por egoísmo, mas tudo vocês devem fazer como para o Senhor. Louvado seja Deus! Bem, a parte de segunda, a fonte da unidade, Filipenses capítulo 2,
3 e 4. Aqui nós encontramos a continuidade dos conselhos de Paulo falando sobre a humildade e a consideração que nós devemos ter uns pelos outros. Bem, Paulo procura então fortalecer a unidade da igreja e apresenta uma grande necessidade de que nós consideremos as outras pessoas em humildade e também que nos consideremos, de certa medida, nessa humildade, de tal forma que a gente entenda que o outro deve ser respeitado, que o outro deve ser valorizado. O apóstolo Paulo nos chama a atenção. O exemplo de Jesus. Jesus, então, foi aquele que teve mais humildade. E ele demonstrou isso na Santa Ceia, quando ele lavou até os pés de Judas. Bem, a mente e os sentimentos de Cristo antecipavam completamente a questão do comportamento. Enquanto em sua época, os rabinos se preocupavam com a orientação do comportamento, Jesus apresenta que nós devemos nos preocupar com o coração, com a nossa mente. A ponto dele dizer que é do pensamento, é da mente, do coração que procede os adultérios, é que procede os homicídios, é que procede então as faltas, os pecados, as blasfêmias, o mau testemunho. Tudo isso nasce no coração para depois então partir para as ações. E ele deixa isso claro em Mateus capítulo 12, versículo 34. Bem, possamos aprender com Jesus. O que vale é a motivação do coração. A parte de terça-feira, implante mental ou cirurgia mental. Bem, a tecnologia vai então se desenvolvendo a tal ponto que os homens pensam em conectar mentes humanas com máquinas, com computadores. E aqui nós percebemos, queridos, que nessa ideia pode ser apropriada, inclusive para tratamento de doenças, mas também no coração do ser humano, a gente não sabe o que se passa, pode então ser utilizado para controlar a mente dos outros. Bem, ao contrário de Jesus, que ele, subsistindo em forma de Deus, ele tinha uma mente e um sentimento diferente, não querendo então disputar o lugar de Deus, mas se humilhou a ponto de ser representado em figura humana. Ele se tornou um de nós. Ao contrário de Satanás, que queria então subir no trono e ser então semelhante ao Deus, Jesus, sendo Deus, ele se humilhou para ser semelhante aos homens. Bem, aí a gente pode conhecer, queridos, o critério da mentalidade de Cristo. Cristo tinha uma mente saudável, uma mente que refletia a vontade do Pai, uma mente renovada pelo Espírito Santo, uma mente que agradava a Deus e que continha nela a palavra de Deus. Amém? Vamos então para a parte de quarta-feira. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. A mente de Cristo. Bem, continuando sobre a mente de Cristo, vamos ver algumas diferenças que se encontram então nos nós seres humanos e Cristo, o nosso Deus que se fez homem. Muhammad Ali foi um grande lutador da década de 60, um grande boxeador. E então, queridos, ele se considerava o maior. Em entrevistas e tudo mais, ele se considerava o maior da sua categoria. De fato, ele era um dos melhores boxeadores da época, mas ele se considerava a si mesmo o maior, o mais poderoso. Diferente de Jesus, que sendo Deus todo-poderoso, se fez homem e habitou entre nós como ser humano. E foi então, queridos, levado à obediência em todos os requisitos até a morte. E salienta a morte de cruz, que era a morte pior, a morte mais desagradável, a morte mais indigna, a morte por maldição. Bem, vamos para a quinta-feira, o mistério da piedade. Bem, Paulo, nos seus escritos, deixa claro que Jesus, ele veio a este mundo com um grande mistério, o mistério da piedade. Como um Deus Todo-Poderoso pode se tornar então um ser humano e viver conosco e viver sem pecado. Bem, Romanos capítulo 8, verso 3, Hebreus capítulo 2, de 14 a 18, e Hebreus capítulo 4, verso 15, nós temos também aí as respostas que o apóstolo Paulo ele usa. Jesus se tornou em carne, considerando então em carne, ele condenou o pecado na própria carne, como diz Hebreus capítulo
8, verso 3. Também Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, tentado em tudo, mas sem pecado. Louvado seja Deus. Conforme diz Hebreus, capítulo 4, verso 15. E Jesus, por sua morte, ele destruiu o que tem o poder da morte, que é o diabo, conforme diz Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. Então, ele foi mais que vencedor, mesmo se revestindo em carne humana, mesmo sendo humilde e fazendo somente a vontade do Pai, ele alcançou o sucesso, ele alcançou a glória e abriu o caminho para todos nós. Que maravilha, que realmente beleza é estudar a vida de Cristo. Aquele que não conheceu pecado, mas Deus o fez pecado por causa de nós, para nos trazer a salvação, para que nós fôssemos justificados, para que a maldição que caiu sobre ele fosse então desviada de cair sobre nós. O nome disso é misericórdia, porque Deus ali na cruz aplicou a justiça ao pecado, aplicou no pecado o que o pecado merecia, aplicou ali a graça, porque Deus estendeu então a sua boa vontade a quem não merece, como eu e você. E Deus aplicou sobre tudo, queridos, a sua misericórdia, porque em Cristo Jesus a maldição que era para cair sobre nós caiu sobre ele. Ele levou sobre os seus ombros a nossa culpa e os nossos pecados. Louvado seja Deus. Era isso, queridos, que o Evangelho de Paulo aos Filipenses levava. Era isso que o Evangelho de Paulo aos Filipenses considerava. Bem, se a gente comparar o amor humano com o amor divino, realmente não tem comparação. Aqui o autor da lição diz que o amor humano é considerado como um pequeno riacho comparado com o oceano infinito da misericórdia do amor de Deus. É esse amor que Deus tem por você. E você deseja experimentar deste amor? Você deseja ser envolvido com o amor de Cristo em seu coração? Se é esse seu desejo, diga sim, eu aceito. E ore comigo. Eterno e bondoso Deus, abençoe este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, esse idoso, essa idosa, a fim de que a mensagem de Cristo o transforme, agora e sempre, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, que você tenha, então, uma feliz semana, é o nosso desejo e o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, até o próximo vídeo. Forte abraço! Esse vídeo não substitui o seu estudo pessoal. Busque a Deus e debruce sobre a Bíblia para que você possa crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.